né? Ritmicidade circadiana e distúrbios mentais. Então, para começar, né, o que nós vamos falar? Nós vamos seguir, né, essa sequência aqui que eu vou falar para vocês, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre classificação em medicina, especificamente da saúde mental, o que é que existe hoje, tá? Depois eu vou falar dois aspectos sobre a questão da ritmicidade circadiana, distúrbios mentais. Eu vou comentar os estudos epidemiológicos em humanos, os estudos experimentais em modelos animais, né, e vou falar, no final, de algumas aplicações da cronobiologia na saúde mental. O Felipe pergunta sobre a presença. Não, Felipe, pode deixar que eu estou pegando a presença de vocês automática aqui no Meet. Ok? Então, quando a gente fala de classificação, e aí eu quero chamar a atenção, né, classificação em distúrbios mentais, né, do DSM-5 versus o RDoC. Então, por que a gente faz a classificação? Lá desde o final do século XIX, foi feita essa discussão de transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno do pensamento, que seria a esquizofrenia. E as classificações são interessantes no sentido tanto para uniformizar, para diagnóstico, para uniformizar, para fazer pesquisa, para fazer estudo de tratamento, estudo epidemiológico. A gente precisa, né, de ter pelo menos alguma uniformidade, né? Então, esses modelos, né, que tem sido mais utilizado nos últimos anos, né, é o modelo, né, da Associação Americana de Psiquiatria, que ela, né, tem desenvolvido, né, os manuais de diagnóstico e estatística, né, que é o DSM, né, em doença mental, desde o primeiro, né, no sentido de sistematizar o entendimento das doenças. Isso aqui é um texto, né, do Freud, né, ele chamando a atenção, um livro dele chamado O Problema da Ansiedade, onde ele já discute a necessidade de a gente diferenciar a ansiedade de outras alterações. E isso, claro, isso definiria estratégias terapêuticas para quando é ansiedade ou quando é uma outra condição, como a psicose e tal, etc. Aqui a gente tem os diversos DSM, e ultimamente, na Sociedade Americana, né, de Psiquiatria, tem o DSM-5, que é esse volume. Esse aqui é o volume DSM-5 em inglês, né, que eu tenho aqui na minha sala, né, e o DSM-5 ele foi lançado, né, há 3, 4 anos atrás, e, infelizmente, o DSM-5 ele tem tido uma polêmica muito grande, né? Ele gerou uma crise desse manual, né, produzido pela Organização Social Americana de Psiquiatria, isso com a publicação desse. Por que entrou em crise, né? Então, esse aqui é um cartoon, né, chamando a atenção, né, onde diz, né, que aqui seria a conferência da elaboração do DSM-5. Aí aqui está dizendo, ó, dê um nome a uma doença e ganhe um prêmio. Por quê? Porque a questão, né, é que, né, a crítica ao DSM-5 é que ele considera como patologia condições que antes era considerado normalidade. E que, na verdade, eu pessoalmente, vários grupos consideram ainda normal. Por isso, né, que acabou o DSM-5 promovendo uma coisa que nós chamamos, né, a patologização, a questão de transformar em doença algo que é normal, né? Então, né, um livro, por exemplo, que discute, né, e faz uma crítica severa ao DSM-5, é esse livro, escrito pelo Allen French. O Allen sempre, veja, ele era o psiquiatra americano chefe do DSM-4, DSM-4, né, anterior. Né? Então, neste livro que ele diz, né, Salve o Normal, né, um insight sobre, né, a revolta contra, né, uma psiquiatria sem controle do diagnóstico, né, o DSM-5, contra a grande indústria farmacêutica, contra a medicalização do dia a dia, né? O Alan Francis, nesse livro, no início, ele diz, olha, eu estava numa situação, né, que eu sempre quis, né, aposentado, cuidando dos meus netos. E eu tive que largar tudo isso
para entrar nesta briga e fazer uma campanha contra, né, o DSM-5, porque ele diz que isso aqui não vale, esse aqui ele está, né, cheio de problemas, né, e essa crítica que ele faz e a crítica que tem sido feita há muito tempo. Por isso, né, o Instituto Nacional de Saúde Mental, né, nos Estados Unidos, né, ele utilizou e criou um modelo novo, né? No Instituto de Saúde Mental nos Estados Unidos, ele não aceita o DSM-5 e passou, então, a criar, né, para pesquisa, né, isso que ele chama do RDoC, é o RDoC, que é os critérios, uma iniciativa para criar critério baseado em domínios de pesquisa. A sistematização é baseada em critérios definidos por domínios gerais dos distúrbios mentais. Por quê? O DSM-5, né, ele vai trabalhar com sintomas. Então, se o paciente tem sintomas A, B, C e D, né, desses 5 sintomas, se ele tiver 3, ele vai ter o diagnóstico ou não. Para vocês verem, um dos problemas do DSM-5, né, no DSM-4, que é o anterior, ele separa 2 coisas. Uma, que é o indivíduo que faz abuso de álcool, certo? E o outro, que ele chama, né, de dependência do álcool. Então, o dependente do álcool é um indivíduo que é alcoólatra, que precisa ser tratado. O indivíduo que faz abuso de álcool é uma condição momentânea. Então, imagine, por exemplo, um jovem estudante de medicina, durante a calorada, ele faz muito, bebe muito, passa mal e vai, né, no pronto-socorro passando mal, e aí eu vou lá atendê-lo. O que é que eu faço? Antes eu colocaria, baseado no DSM-4, eu colocaria abuso de álcool como diagnóstico, tratamento, né, hidratação, né, com glicose a 5%, tal. Era isso que eu colocaria, né? O diagnóstico e o tratamento. Se eu for usar os critérios do DSM-5, eu coloco diagnóstico, né? Dependência de álcool. Veja, só por uma situação. Porque no DSM-5 não há diferença entre quem abusa e quem é dependente. E são 2 coisas diferentes, que é por isso, então, né, que o Alan Francis e eu, pessoalmente, vários outros pesquisadores e médicos no mundo inteiro, não concordamos com o DSM-5, que é isso que fez, né, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos mudar, né, esta regra, né? Então, na verdade, esse critério, né, eles são baseados em domínios. Quais são os domínios? Então, os domínios, né, que seria o seguinte: primeiro, que é os domínios o sistema de valência negativa, né? O que é que a gente chama, né, de valência negativa? O que é negativo é algo que existia antes e deixa de desaparecer. É um sintoma, né, uma manifestação comportamental. Então, imagine um indivíduo que ele fica, né, numa situação de mudismo, ou seja, ele deixa de falar. É um indivíduo que ele deixa de autocuidado, porque a gente, naturalmente, a gente se cuida. Então, se você perde o autocuidado, você cria um critério que vem para cá, né? O indivíduo que reduz a sua alimentação, o seu desejo de se alimentar, reduz o desejo sexual. Então, tudo isso é valência negativa. Por outro lado, positivo significa, né, algo que passa a ser exagerado, né? Uma hiperatividade motora, o indivíduo que passou agora, então, ter uma hiperfala, fala demais. Então, esse ele entra nesse domínio, ou domínios da cognição. Aí, o domínio da cognição entra a questão da atenção, a questão da memória, né? A questão, né, do raciocínio, tudo isso está dentro do domínio cognitivo. O outro domínio é o domínio dos processos sociais. É o indivíduo que passa a ter um comportamento de isolamento social ou passa a ter um comportamento, por exemplo, de não respeitar, né, as regras sociais. Então, um indivíduo que antes, por exemplo, ele tinha toda, né, uma fala, né, não falava nenhum palavrão, e agora ele passou a falar palavrão repetidamente, né? Então, ele tem uma alteração no domínio dos processos sociais. Ou, né, o outro domínio,
né, que é do sistema da ativação e da regulação, né? Então, o que a gente, né, o que se propõe nesse sistema é que você vai olhar cada domínio desse e ver o que acontece com o sujeito. Dentro dos domínios aqui de regulação e atenção, a gente vai falar do alerta, da ritmicidade circadiana e do sono vigília. Então, veja que aqui, esses construtos, eles fazem parte deste domínio, né? Então, a ideia é que para cada domínio, no caso aqui é o domínio, né, do sistema regulatório, né, e do despertar, né, ele tem algum construto, né? Então, esses construtos aqui, ó, despertar, o ritmo circadiano, o sono vigília. E aí será investigado, né, em vários níveis, né? Desde o nível molecular, por exemplo, aqui da ritmicidade circadiana, né, eu vou olhar, né, a questão das expressões dos genes relacionados ao relógio biológico, né, Perron, clock, etc. E o nível celular, né, então, por exemplo, eu posso ter um sistema, será se eu tenho uns neurônios, como é que estão? Os circuitos neurais envolvidos, né, os sistemas fisiológicos, a questão do comportamento em si, o autorrelato do sujeito, né? Isso mantém algo importante que existia no DSM, né, que é o autorrelato, porque, na verdade, o paciente é o que mais sabe falar do seu sofrimento. Então, o autorrelato ele é fundamental, né? Para todos, para cada construto de cada domínio, eu vou levar em conta isso. E os paradigmas, quem são esses paradigmas? Na verdade, aí, os paradigmas são aquilo que nós, né, construímos, né, tecnicamente. Então, assim, eu posso olhar dentro do paradigma, está sincronizado ou não sincronizado, né? Então, eu tenho um paradigma dentro da cronobiologia, que é o ritmo circadiano, ele sincroniza com claro e escuro, né? Então, isso aí estaria relacionado, né, com esses elementos. Então, eu estaria olhando desde a questão do meu paradigma até a questão molecular. É claro que em algumas condições a mais ou menos, né? Então, isso aqui é hoje o que está sendo estabelecido e o modelo, né, mais, né, aceito hoje na comunidade científica, como a gente tem que investigar uma relação de determinada a doença que tem alteração no sistema nervoso central e prejudica, né, o comportamento. E veja que um dos elementos bem presente é a ritmicidade circadiana, né? Ou seja, a valorização da cronobiologia dentro da psiquiatria. Professor, Diga. você pode explicar de novo qual seria a diferença entre o de valência positiva e o de valência negativa? Tá, então veja, o de valência negativa é todos aqueles comportamentos que eles deixam de existir ou eles são reduzidos. Certo? Ou seja, você tem uma redução. Então, você tem duas condições. Você tem um comportamento que a gente está considerando ali num estado mais ou menos normal, e ele pode ou reduzir, aí ele vai ser dentro do domínio de valência negativa, ou ele pode, né, ficar hiperativo, e aí ele vai para dentro do valência positiva, ou era um comportamento que não existia e passa a existir. Percebe? Então, assim, o indivíduo que quando, né, eu vou olhar, eu vou comparar com você, o depressivo. O depressivo, ele vai o quê? Ele vai ter, né, uma questão que é diminuir o autocuidado. Isso seria uma valência positiva. Não, negativo, porque ele diminui o autocuidado. Certo? Tá? Então, o indivíduo que é depressivo, ele tem coisas negativas. Ele pode ter, por exemplo, né, ele pode aparecer, por exemplo, algo novo, por exemplo, um ticket, ele pode aparecer. Então, agora ele passa a ter uma mania, né, ou um movimento, né, percebe? Então, o indivíduo ele pode, né, ter, por exemplo, uma alucinação. Ele passa a relatar que ele está conseguindo ouvir vozes, ou que ele vê coisas, né, ou que ele sente, né, objetos andando no corpo dele. Então, isso é valência positiva. Ou então ele constrói mentalmente uma mania de perseguição. Certo? Ele está tendo um delírio. Esse delírio, ele entra dentro do domínio positivo. Se o delírio,
né, interfere nas relações sociais dele, né? Então, imagine que eu posso ter agora, né, ter um paciente, né, que começa, né, a querer fugir de tudo, certo? Ele não sai de casa, não faz nada e tem, né, uma ideia de um delírio de que, por exemplo, o Covid foi uma criação extraterrestre de Marte que jogou o vírus aqui no mundo para eliminar a humanidade. Aí ele não sai, não come nada mais. Então ele tem, né, o comportamento dele entra desde os critérios negativos, do domínio negativo, porque agora ele deixou de ter, né, comportamentos de sair, ele não come, ele não interage com os outros. Mas ele também está dentro do domínio de processos sociais, porque agora ele não tem mais uma vida social. Percebe? Então, eu pego, né, uma queixa geral, um comportamento complexo e vou detalhando ele nos diversos domínios. Aí eu posso, por exemplo, ver se esse sujeito está dormindo bem ou não, ou se qual é o horário, se ele tem uma regularidade ou não. Tudo isso eu vou tendo que avaliar. Eu vou avaliar em todos os domínios nesse aspecto. Certo? Eu ainda não entendi, eu fico um pouco confuso ainda. Tipo, o positivo seria o surgimento de um novo sintoma? Não, um novo comportamento. Novo comportamento. Um novo comportamento ou uma hiperativação de um comportamento. E o negativo seria a redução de um comportamento. Ou a ausência dele. Então, imagina o seguinte, um indivíduo, vou dar uma coisa que talvez você fique mais claro para você. Eu tenho uma adolescente que tem anorexia, não come. Não come de jeito nenhum. Ela fica 3, 4 dias, 5 dias sem comer nada, 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 nada. Então, ela é negativa, entendeu? Ela Por reduziu... outro lado, alguém que come demais seria um positivo. Aí seria um indivíduo que tem bulimia, né? Que é o indivíduo que... Certo? Aí seria positivo. Tá certo, entendi. Então, aí, na verdade, eu não estou muito preocupado em, assim, em dar exatamente o diagnóstico como esquizofrenia, né, ou depressão, ou eu vou procurar mais os graus dos sintomas. Por quê? Porque o entendimento é que quando eu vejo, claro, eu tenho que olhar as grandes síndromes e tal, mas quando eu vou olhar, né, o distúrbio comportamental, eu vou ter alterações em diversos domínios. E aí eu preciso ver que, às vezes, eu preciso tratar coisas diferentes. Vocês vão ver muito na prescrição de um paciente que é depressivo, mas ele está tomando um antidepressivo, um ansiolítico, né, e, às vezes, né, um antipsicótico. Mas ele não está depressivo? Por que ele está tomando um medicamento, né, que eu uso mais, né, na esquizofrenia? Porque, na verdade, também o depressivo pode ter alterações psicóticas, ou pode ter alterações, pode ter, estar no estado de ansiedade. Percebe? Então, na verdade, quando eu olho, né, esses sintomas dentro dos domínios, eu consigo fazer uma terapêutica, né, mais precisa. Isso, aí o David fala, então, uma pessoa que é bastante sociável, de uma hora para outra, ele se isola, né? Ele entra no isolamento social. Então, isso é no domínio negativo. E aí eu sempre tenho que olhar em todos os elementos, né? Eu devo buscar essas coisas em todos, né? Desde a questão em nível molecular, é claro que em algumas condições eu tenho questões moleculares, marcadores moleculares. Eu tenho marcadores celulares, eu tenho marcadores de circuitos neurais, ou seja, um determinado neurotransmissor vai estar envolvido, o marcador fisiológico, o marcador comportamental, ou o autorrelato, né, ou que eu tenho lá o meu paradigma específico daquela compreensão que eu tenho, que é o meu conceito, né, mental, né, que eu elaborei sobre aquele determinado fenômeno. Então, né, e a ritmicidade, né, nos distúrbios mentais, olhando nos modelos experimentais de animais, né? Então, quando a gente fala, né, em medicina translacional, significa que você está estudando no laboratório, na bancada,
e pensando no modelo lá também humano para tentar entender. Então, aqui a gente tem um conjunto de modelos que eu quero mostrar para vocês entenderem, né, que estão relacionados, né, com modelos para testar determinados, né, comportamentos em animais que simulam alguns sintomas, né, nos distúrbios mentais humanos. Esse aqui é o teste do nado forçado, eu vou explicar. Aqui é o aprendizagem do desespero, o campo aberto, o labirinto, né, elevado, o teste de preferência de local, o teste de claro escuro, o teste de preferência por glicose, no caso, sacarose, né? Que, no caso, você coloca, né, um elemento que você aqui tem água, numa dessas coisas, e no outro você tem, né, sacarose. E aí, se você coloca água e água, o animal vai preferir a direita ou a esquerda, né, 50% aproximadamente, uma ou outra. Se você coloca sacarose, um animal em condições, né, entre aspas, né, normal, ele vai preferir, né, a sacarose, porque é muito doce. Todos os mamíferos têm essa preferência por sacarose. Porém, quando o animal está numa condição, né, depressiva, na verdade, ou seja, nós humanos, quando estamos em depressão, nós temos aquilo que chamamos de anedonia. A gente tende, né, a reduzir o nosso prazer. Então, o animal aqui, no caso, ele vai evitar, né, ele vai consumir menos sacarose e vai usar muito mais a outra que só tem água. Então, isso a gente chama de anedonia. Então, o animal, ele reduz isso, então, isso é um indicativo de que isso seria um comportamento semelhante à depressão. Do mesmo jeito, aqui o teste do claro e escuro, né? O animal, ele tem a preferência pelo ambiente escuro e não o ambiente claro, né? Então, o que ele faz? Você coloca o animal no meio e vê o tempo que ele prefere. Ele vai ficar mais tempo no escuro. O animal que, por exemplo, está hiperativo, né, ele vai ficar mais tempo no claro do que no animal controle. Aqui, do mesmo jeito, a preferência do lugar. O que você faz, né, é essa área aqui, que é a área escura, e aqui a área clara, mas na área escura, toda vez que o animal vai para a área escura, ele leva um choque. E depois ele aprende, né, que aqui tem choque. O que é que ele faz? Depois você coloca ele aqui, durante o treino, ele aprende que tem choque. Depois, no teste, você coloca ele aqui, e ele deve, né, ficar aqui, não vir para cá, porque ele lembra que isso aqui leva choque. Se ele tiver um problema, né, de memória, né, ele vai acabar voltando para cá. O labirinto, né, elevado, você coloca o animal aqui no centro, isso aqui, o animal pode ficar aqui nesse labirinto, ele tem esses braços fechados, esses braços abertos. Ele fica mais tempo aqui no braços fechados, né? Quando ele está muito, né, no animal normal, ele fica mais tempo aqui no braço fechado, mas também ele anda aqui um pouquinho no braço aberto para explorar, porque o rato, ele é um animal explorador. Se ele está muito depressivo, ele fica muito tempo no braço fechado. Se ele está muito ansioso, ele fica muito tempo aqui. Se ele está hiperativo, ele vem para o braço aberto e fica muito tempo no braço aberto. O campo aberto é ele andando, tal, etc. E aí, para a gente fazer esses modelos, né, para cada condição, a gente faz aquilo que a gente chama de validação do modelo, né, que a gente chama validação de aparência, né, que é quando as respostas fisiológicas e comportamento no animal elas são semelhantes a observadas no humano. Então, você tenta fazer uma analogia dessa forma. A validade preditiva é se esse modelo animal ele responde às mesmas drogas que nós já sabemos que clinicamente já são eficazes, né? E a validade do construto é quando eu conheço as bases fisiopatológicas da doença, né, e se elas também ocorrem, né, no modelo animal. Imagine, eu sei que a hiperativação no modelo, no humano, quando ele está, né, com surto psicótico, é em decorrência de uma hiperativação do sistema dopaminérgico. Então, se eu tenho um modelo animal que promove uma hiperativação, eu vejo, será que é porque eu tenho uma ativação do sistema dopaminérgico também nesse animal? Então, isso serve para a gente poder estudar, né, um modelo animal, testar droga, estudar fisiopatologia, tal, etc. Isso é um exemplo, né? Então, aqui, nesta condição, nesta figura aqui, nesse bloco aqui embaixo, eu tenho um modelo animal e aqui em cima eu tenho um humano, tá? Então, isso aqui é humano, isso aqui é um ser humano, está aqui numa antessala de um consultório psiquiátrico,
né, onde eu tenho várias coisas aqui, né, presente aqui no consultório, né, e esse aqui é um indivíduo, controle, que ele ficou aqui esperando por aproximadamente, né, 1h30, e durante esse momento ele ficou, ele andou, subiu, olhou aqui, olhou o que tem aqui e tal, porque ele ficou sem fazer nada, então ele vai, a gente vai olhando o que está acontecendo, né? Num paciente que é bipolar, certo? Então, ele tem, né, mania, né, veja a hiperatividade dele, né? Então, esse aqui, eu botei ele aqui, registrei, olha, ele ficou, se locomoveu muito mais do que aqui. E este aqui é um modelo de camundongo. Esse aqui é um camundongo, controle, um camundongo selvagem, né? E veja que ele se desloca principalmente aqui pelas laterais, mas pouco. E aqui é um camundongo que ele é nocaute para o transportador, né, de recaptação de dopamina. Então, esse camundongo ele tem um excesso de dopamina, né, na fenda sináptica. E veja que ele ficou hiperativo, né? Ele ficou como semelhante ao estado de mania aqui humano. Isso no comportamento de locomoção, certo? Então, você tem uma hiperatividade, e isso a gente diz. Então, há uma semelhança entre o comportamento humano bipolar e o comportamento do rato que tem, o camundongo, desculpa, que tem, né, um nocaute no transportador para dopamina. Então, eu digo que isso aqui é uma validade de aparência, né? E aí a gente tem, né, aqui, por exemplo, uma atividade, olha, eu botei um camundongo aqui no meio, isso aqui é um campo aberto, que é um rato, desculpe, esse rato branco, ele está aqui, veja que ele está explorando, basicamente aqui lateral, né, de vez em quando ele se levanta, mas ele evita andar aqui no centro, então eu estou avaliando, eu posso contar cada vez que ele passar por uma fase dessa, né? Então, imagine, né, que eu esteja, né, botei aqui o animal no centro, ele andou aqui, eu conto 1, aqui eu conto 2, né, conto 3, né, ele vem aqui 4, 5, né, 6, né, conta aqui de novo 7, 8, 9, 10, né, se ele passar para cá, eu vou contar 11, né, então, ó, 12. Então, nesse tempo que ele rodou aqui, eu contei 12, no ciclo periférico e central nenhum. Então, isso eu chamo, a atividade exploratória dele é 12. Se ele tiver qualquer alteração que é hiperatividade, ele vai ser maior do que 12, o domínio positivo. Se ele tiver, né, por exemplo, deprimido, né, ele vai andar muito menos, a exploração dele vai ser menor, então vai ser lá 5. Mania vai ser 20. E atividade de risco, né? Então, assim, se ele tivesse explorando muito aqui, além de explorar aqui lá na periferia, explorasse o centro, aí eu diria que ele está em atividade de risco. Então, um modelo de um animal, por exemplo, de mania, precisa ter atividade de risco. Aqui é o labirinto, né? O que no Brasil a tradução é labirinto em cruz elevado, mas na verdade é um labirinto em X elevado, né? Então você coloca o animal aqui no meio, né? Ele fica mais aqui, mas ele também visita aqui essas áreas abertas, né? Um animal que é muito ansioso, ele nunca vai para cá, ele fica sempre aqui porque ele tem medo, né, de ir aqui, porque isso aqui é meio aversivo para ele. Aqui, por exemplo, é um teste de memória. Você coloca o animal aqui, ele veja a caixinha pequena e ele automaticamente ele desce para cá. Então, o que você faz, né? Aqui é o animal, ele está só para vocês verem, então ele avalia o risco. O que você, no treino, o animal é colocado aqui, na hora que ele desce, ele recebe um pequeno choque nas patas. E aí ele sabe que ele tem que vir para cá e ficar aqui, porque se ele descer, ele pega a chave. Então, você pegou, deixou o animal ficou aí, você tira o animal, né? Aí um tempo depois, 3 horas depois, ou 24 horas depois, você coloca o animal novamente e o animal fica aqui, né? Ele não desce. Por quê? Porque ele avalia que se ele descer, ele leva um choque. Então, isso é uma memória, né, de esquiva, é uma forma de você avaliar a memória de medo do animal. A outro, né, também de avaliação de risco, é o teste de claro e escuro, né? Você coloca, né, o animal aqui, né, e ele, né, desculpa, deixa eu só voltar aqui. O animal, ele vai escolher uma ou outra. A tendência dele é escolher o ambiente escuro, ele está fechado no meio. A tendência do animal é ficar aqui no ambiente escuro e não no ambiente claro.
Se o animal está hiperativo, ele vai ficar aqui no ambiente claro. Se o animal está muito, muito depressivo, ele não sai de jeito nenhum do ambiente escuro. Esse outro teste, né, que é o teste, né, do nado forçado. Veja, o animal ele é colocado aqui na água, aqui eu tenho sensores, né, enquanto o animal está aqui nadando, ele está tentando fugir, né, então ele está, né, desesperado, tentando fugir, sair da água, né. Então ele é colocado, esse aqui, tá aqui, os sensores estão aqui, né, eu estou detectando o movimento dele. Em vez de que ele está lá, ele vai, inclusive, às vezes ele mergulha, tal, né, e está em movimento, né, tentando escapar. O que a gente mede é o tempo que ele fica aqui tentando, olha, né? E até que ele chega um determinado momento que ele desiste, ele para, né? Então, o que a gente conta é o tempo que ele leva até ele desistir. A gente deixa o animal por 5 minutos nessa condição, até ele desistir, né? Às vezes, né, o animal que, por exemplo, ó, ele mergulhou, veja, ele mergulha para tentar ver se ele não encontra um buraco lá embaixo. O animal que está depressivo, ele desiste logo, ele fica só boiando. O animal, né, controle, ele tenta até quase 5 minutos, tenta fugir, né, da água, né? Ele sabe que vale a pena, mas o animal que está depressivo. Então, você sabe, né, que se você der um antidepressivo para o animal, ele passa mais tempo tentando fugir, certo? E essa condição que a gente chama, né, um modelo de desamparo, que está relacionado, a gente usa muito para teste de drogas que tem um efeito antidepressivo. Então, aqui seria, por exemplo, para avaliar a atividade motora aqui também, nessa condição, né, do modelo do labirinto aquático, isso aqui é um animal normal, entendeu? Olha, veja que ele está aqui, ó. Isso aqui foi o registro do movimento, isso aqui são registros aqui do nosso laboratório, certo? E aqui, por exemplo, é um animal que está, né, em desamparo ou depressivo. Veja que ele desistiu cedo, ele só ficou, tentou nadar só aqui perifericamente, muito pouco. Então, olha a diferença, como é que é, né? Esse animal aqui, se eu der um antidepressivo para ele, né, ele volta para esse padrão aqui. Por que ele está, né, depressivo aqui? Aí, na verdade, eu vou comentar que, às vezes, é uma alteração de ritmo nele, né, que faz com que ele fique assim. Então, a gente tem esses modelos que a gente tem testado, né, e tem feito várias pesquisas, não só aqui em Natal, mas também em outros lugares. Então, a gente tem, né, para olhar, né, os modelos animais em cronobiologia, a gente vai olhar isso aqui, ó, o sincronizador, né, se tem alteração mudando o sincronizador, eu posso mudar o sincronizador, eu posso alterar aqui o receptor, eu posso mexer no oscilador para ver aqui as alterações rítmicas, né? Então, eu posso impor aqui um ciclo diferente de 24 horas. Né? Então, imagine que eu posso botar um dia de 22, de 23, etc., ou botar no escuro constante ou no claro constante. Eu posso alterar a sensibilidade do animal, posso, por exemplo, fazer uma lesão aqui na retina do animal. Eu posso aqui ter um mutante, né, que tem um ritmo diferente, e analisar como é que vai ser o ritmo dele, né, e os comportamentos dele. Então, imagine que eu tenho aqui, né, uma condição de eu ter um ciclo claro-escuro de 24 horas, você tem um registro do animal, e isso aqui é o registro do animal, né, com um T de 22. 22 significa o dia para o animal aqui, o claro-escuro, é 11 horas de claro e 11 horas de escuro. Isso aqui é um animal ajustado, sincronizado, e aqui é ele com um ritmo bagunçado, porque o dia dele é menor do que 24 horas, é 22. Ele fica com um ritmo bagunçado. Né? Então, olha, nós pegamos um rato nesta condição aqui e nesta condição aqui, e colocamos eles aqui nesse, né, campo aberto, né, que é um teste de atividade exploratória. O que a gente observa é que o animal que está aqui, e quando eu faço o teste aqui, ó, ele tem uma atividade exploratória maior do que o animal quando ele é colocado aqui. Significa que o animal, quando ele tem uma perturbação do ritmo, ele ficou mais hiperativo, né, ficou numa condição de um dia de 22 horas. Isso, né, eu faço um teste, e depois, 24 horas depois, eu faço esse mesmo teste. Como o animal, né, ele é colocado nesta condição uma vez, ele vai explorar. Se eu faço esse mesmo experimento 24 horas depois com o mesmo animal, ele vai ter uma pequena atividade exploratória, porque agora ele já conhece o ambiente. Então, ele não vai explorar aqui, não tem nada de interessante para ele. Mas, para o animal para 22 horas, ó, ele explora ainda um pouquinho, muito mais do que o de 24, do que o animal que está num dia de 24 horas.
Então, quando eu alterei, né, o ritmo, baguncei o ritmo dele, ele ficou com atividade, né, exploratória aumentada. Aqui, né, eu vou ver o tempo que o animal fica aqui nos braços fechados ou nos braços abertos. Para o animal, né, que é de 22 horas, nos braços fechados é mais ou menos idêntico, mas nos braços abertos, o animal que ficou no dia de 22 horas, ele ficou mais tempo aqui. Isso se explica porque ele é mais hiperativo, tal, ele acaba, né, vindo mais para cá do que o animal que está num ciclo claro e escuro de 24 horas. Agora, olha que interessante, quando eu faço o teste lá do nado forçado, né, que eu coloquei o animal para nadar, veja que o animal de 22 horas, né, isso aqui é o tempo, latência, é o tempo que o animal ficou imobilizado, certo? O animal, né, aqui, é o animal controle de 24 horas. Então, assim, do tempo total, ele só ficou 20 segundos paradinho. Isso de 5 minutos. Do intervalo de 5 minutos, ele só ficou, né, 20 minutos. Significa que ele ficou 4 minutos, né, e 40 segundos, né, tentando, né, sair, né, da água. Já o animal de 22 horas, olha o que ele ficou. Ficou quase que 120 minutos parado. Né? Significa que o animal, né, ele tem uma condição, né, diferente, né, do animal de 24 horas. Também um pouco mais lá da hiperatividade. Né? Então, na verdade, a gente tem, né, uma condição quando a gente faz essa dessincronização forçada em 22 horas, o animal aumenta a atividade exploratória, ele tem uma redução da ansiedade e uma redução de um comportamento semelhante à depressão, sugerindo que o animal tem um comportamento semelhante, né, à mania. Né? Claro que isso é só uma validação, né, de face. Então, uma outra coisa, por exemplo, aquilo ali, tudo são dados, né, aqui do laboratório aqui de Natal. Esse grupo, né, do Leigh Gates, ele mostrou um trabalho bastante interessante, isso aqui é de 2012. O que ele fez, né, foi colocar um animal em condição de controle, um animal 24 horas e um animal com um dia só de 7 horas. Né? Um dia bem curto, certo? Então, o que ele encontrou é que o animal tem uma menor motivação. Aqui, no caso, por exemplo, quando eu ponho para ele ver a preferência de água e para glicose e para sacarose, ele quase não prefere a sacarose, entendeu? Então, o animal que tem um dia muito curto, ele reduz, né, a sua motivação. Né? Aqui, no caso, né, do nado forçado, o tempo que o animal fica em mobilidade, né, as 27 horas, aumenta. Né? Os níveis de cortisol desse animal também aumenta. Né? Então, veja, né, que você tem alterações comportamentais e você tem, né, alterações, né, no caso, né, de marcadores, né, como o cortisol, que é um marcador de estresse. Né? Então, a dessincronização altera, né, o estado de humor, né, desse animal. A outra condição é você alterar aqui, né, as condições, né, dos receptores. Né? Lembrando que aqui eu vou detectar, né, luz azul, tem a ver com a expressão de melatonina, tal, etc. E a gente sabe que a luz tem muito a ver, né, com a modulação da ritmicidade circadiana, do sono e do afeto. E aí eu queria mostrar para vocês, isso aqui é um trabalho que saiu ainda, né, esse ano, né, um trabalho recente, né, do grupo desses pesquisadores, né, o Cian Ken, né, que está lá na Austrália atualmente, ele trabalhou também lá no Canadá, mas agora ele está na Austrália. Aqui, inclusive, né, você tem um podcast, uma entrevista com ele explicando, né, esse trabalho dele. Então, basicamente, o título é muito interessante, né, que é O Medo do Escuro. Né? A luz, agudamente, ela suprime, né, a atividade, né, na amígdala humana. Né? Então, o que a gente sabe? Né? Que é claro que a luz, né, a presença ou ausência de luz, ela vai ser detectada aqui pelas células que contêm a melanopsina, né, essas células ganglionares, e que aqui na retina, que é o nervo óptico, ele vai se projetar lá para o núcleo geniculado lateral, para a formação da imagem, né, da núcleo geniculado lateral vai, né, para, né, o córtex occipital, e a outra via, né, que vai, né, que a gente chama de não formação de imagem, que tem a ver com a regulação da ritmicidade circadiana, com o alerta, a atenção fisiológica, né, a diâmetro pupilar, e também com o nosso estado de humor. Né?
Então, essas células, que a gente chama, ela é chamada com esses 3 tipos de sigla, mas tudo diz a mesma coisa. Ou célula ganglionar, né, intrinsecamente fotossensível, né, célula ganglionar fotossensível, ou células ganglionar que contém melanopsina. São células diferentes, mas significa a mesma coisa, que é esse tipo de célula ganglionar grande que tem aqui na retina. Essas células ganglionares, elas recebem projeções lá das células amácrinas, que estão na retina, né, que são células dopaminérgicas. Essas células ganglionares também, elas retroalimentam essas células amácrinas. Os cones, através das células bipolares, também se projetam para elas, então elas são ativadas, né, pelos cones e também pelos bastonetes. Essas células elas vão se projetar difusamente aqui para o núcleo supraquiasmático, né, o nosso relógio circadiano, pela área VLPO, que é o ventro lateral, né, pré-óptico, né, o núcleo hipotalâmico, que está relacionado com o controle do sono, pelo folheto intergeniculado, que é uma área que retroalimenta o núcleo supraquiasmático, aqui pelo núcleo pré-tectal, lá no mesencéfalo, que tem a ver, né, com reflexo pupilar, e ela se projeta para a amígdala, que tem a ver com as nossas emoções. Né? E é claro que a luz ela vai ter um efeito gigantesco com várias coisas. Nós sabemos que quando a luz, né, ou grande exposição à luz ou grande exposição ao escuro, principalmente a luz à noite, ela pode promover perturbações circadianas, e isso está envolvido, né, com humor, com alteração na cognição, nós já comentamos, câncer, né, metabolismo, estado reprodutivo, função endócrina, resposta de estresse, sistema imune, atenção, vários outros fatores. Neste caso, né, então, veja, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma situação, né, que se via até tudo escuro, mas a gente for ver, tem ilhas, né, de luminosidade, aqui é a Europa, né, aqui, por exemplo, a América do Sul, né, aqui a costa, né, oeste da África, muito iluminado, que devia estar tudo escuro, né? E aí você olha aqui como é que é os Estados Unidos, né? Olha aqui como é a China, o Japão aqui, olha aqui a Índia e a Europa, né? Então, você vê, né, uma grande luminosidade, né, que toda a costa do Brasil, né? Aqui, por exemplo, é Milão, né, na Itália, à noite, são fotografia de Milão à noite, né? Fotografia por satélite, até parece que tem, né, um grande flash, né? E, na verdade, não tem flash nenhum, isso é uma iluminação natural, né? Na verdade, uma iluminação artificial da cidade, originário da cidade. Né? Isso é uma imagem, uma foto feita do satélite. Então, a luz ela tem muitos desses efeitos, né, que podem ser diretos ou indiretos. Né? O que eu chamo aqui os efeitos, né, indiretos, né, ela tem aqui, né, uma disrupção, né, nos processos homeostáticos, ou, né, altera, né, as regiões, né, do sistema nervoso central envolvidas com humor. E isso tudo, né, pode estar relacionado, né, com depressão. Então, o que esse trabalho fez, né, ele estudou, né, pessoas lá da Universidade, né, de Monash, na Austrália, né, 24 jovens saudáveis. O que ele vai fazer é aplicar o cronotipo, diário de sono, uma escala de depressão, uma escala de sonolência, e vai fazer uma ressonância, né, fazendo o seguinte: os indivíduos eles vão ser estimulados uma condição de escuro, ou 10 lux, ou 100 lux. Então, ele vai comparar a ressonância magnética do sujeito, ele vai estar fazendo a ressonância com o sujeito no escuro total, ou a ressonância magnética com o indivíduo em situação de 10 lux, ou o indivíduo faz a ressonância magnética exposto a 100 lux. E aí, né, ele vai olhar as atividades. Então, a primeira coisa que ele vai olhar são as áreas visuais para ver se realmente a luz está dando algum efeito. Então, aqui a imagem, né, a ativação no núcleo geniculado lateral, né, mostrando que a luz está ativando essa área, e também a luz aqui está ativando, né, a área V1, que é a área visual primária, mostrando, então, que o sistema está, né, detectando. E aí o que ele vai estudar é como é que está a ativação da amígdala. Então, veja, essa escala aqui, ela mostra o seguinte, né? Quanto mais azul tiver, né, eu tenho menor ativação, e eu vou comparar aqui. Então, esse aqui é a área da amígdala, a área da amígdala, a área da amígdala, né? Aqui indiretamente a área pré-frontal, que é isso que ele vai ver. Então, o que é que eu tenho?
eu tenho aqui uma condição, o verde é o 10 lux e o vermelho é o 100 lux. Então, isso aqui, veja, que é time, segundo, tá? Está aqui no início, está no claro, né? Então, ele registra, o indivíduo fica exposto durante 30 segundos, no lugar claro, e aqui durante o escuro. Né? Então, quando eu comparo, né, a atividade, então, antes a atividade da amígdala era zero, né, ou seja, comparado, na hora que eu acendo a luz, a atividade da amígdala decresce, né? Tá vendo aqui? É negativo. Então, o sinal de Bold, que é o sinal da ressonância, mostrando atividade neuronal na amígdala, ela se reduz, e reduz muito mais, né, com a intensidade de luz de 100 lux. Quando ela passa no escuro, olha, ela volta, né, a aumentar. Então, mostrando que no escuro eu tenho mais atividade, no escuro eu tenho menos atividade. Quando eu falo mais atividade amígdala, eu estou vendo que eu estou processamento mais informações de medo. Né? Então, está aqui, esse aqui é um indivíduo com 10 lux e 100 lux, mostrando, então, você não só tem uma redução da atividade da amígdala quando eu coloco, né, numa condição clara e comparo com a condição de escuro, né, e que essa redução ela é dependente da intensidade da luminosidade. Isso sugere que o escuro promove um aumento da atividade, né, da amígdala, por isso que ele vai falar, né? Então, escuro, né, provoca, né, o medo. E uma coisa interessante que ele vai estudar é esta relação entre a amígdala e aqui o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, essa área aqui, que é uma área mais de tomada de decisão, e aqui é a área mais de avaliação de risco ou de medo. Então, o que ele percebe, né, o que a gente sabe na literatura, é que essas duas áreas elas estão interagindo entre si. E o que se observa aqui nesta condição é que aqui eu tenho uma redução da atividade da amígdala, quando eu tenho luz, mas eu não tenho diminuição da atividade, né, do córtex pré-frontal. Então, não é uma redução geral, né, da atividade, mas redução exclusiva aqui da área, né, da amígdala, do complexo amidalóide. Então, basicamente, né, a situação é essa. Eu tenho uma imagem aqui que está representando, por exemplo, uma condição, né, que eu vou, né, olhar e perceber essa imagem, eu vou estar adquirindo, e aí eu vou ter, né, o medo, vou expressar o medo. Então, o que se sabe, teoricamente, é que essa interação entre o amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial, eles interagem entre si, quem vai dar o qualitativo de medo dessa imagem, a amígdala, mas a interação da amígdala com o córtex pré-frontal ventromedial, né, inibe a expressão do medo. Então, o que ocorre durante o escuro? Durante o escuro, né, eu tenho uma maior ativação da amígdala, e essa maior ativação da amígdala não vai fazer essa extinção do medo. Então, eu vou ter, né, uma maior expressão do medo durante, né, a condição do escuro. Né? Então, né, a gente sabe, inclusive, que essa projeção daqui para a amígdala é uma projeção GABAérgica, é uma projeção inibitória, uma projeção direta da amígdala. Então, isso fica, né, de uma forma, né, mais presente da gente ver. Poxa, né, então, quando eu estou no claro, né, eu tendo, né, a ter uma resposta, né, ter menos medo. E o mais interessante é que, se eu olho o comportamento do indivíduo, que ele é ou hiperansioso ou ele é depressivo, qual é a resposta dele? É ficar em ambiente escuro. Né? Então, é um comportamento, né, que estimula, né, a inibição e estimula ele desenvolver esse comportamento de tudo para ele ser algo negativo, que é o que a gente observa, né, no paciente com depressão. Por isso, né, que a exposição à luz, aqui para nós, né, a exposição à luz solar, né, ela é um fator que ajuda a reduzir, né, essa atividade da amígdala, né, e reduz, né, por exemplo, os sintomas negativos da depressão, da ansiedade, da esquizofrenia e etc. Então, é claramente, né, uma evidência, né, experimental em humanos, né, da importância, né, do papel do sistema circadiano, aqui no caso dos fotorreceptores, né, dessas células retinianas que contêm melanopsina, o quanto elas vão contribuir para inibir, né, o aparecimento desses sintomas negativos. Então,
né, o que eu queria fechar com vocês hoje, né, aqui pensando, inclusive avaliando a nossa condição específica aqui da nossa região, né, que é a nossa região Nordeste, né, e é por isso que eu ponho nessa imagem, né, que a imagem aqui da praia, né, de Natal, Ponta Negra, aqui é o Morro do Careca, certo? E que, na verdade, a luz ela é, né, uma ferramenta terapêutica bastante efetiva para os problemas, né, de humor. E ela deve ser utilizada. E nós, né, como profissionais, né, devemos fazer isso, devemos estimular os nossos pacientes. Então, por dois efeitos, né? Um efeito direto, como esse trabalho mostra, porque eu tenho uma projeção direta, né, da retina para a amígdala, bem como a estimulação luminosa vai regular, né, o ritmo de atividade e repouso e a regularidade, como a gente viu nos experimentos com animais, quando você tem uma alteração na regularidade da ritmicidade circadiana, você tem, né, o aparecimento, né, de sintomas, né, mais depressivos. Ok?